Hoje é quinta-feira, então é dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio. Não é porque a gente está no IFAM que a gente não ia trazer um patriota para nos explicar como é que está o mercado hoje. E a gente recebe Cristiano Palavra, o diretor da Pátria. Cris, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Muito bom dia, Carla. Prazer estar aqui falando contigo. Vamos lá, mais uma quinta-feira com a pátria. Menino, isso aqui tá cheio de gente. Cristiano, se você soubesse como os estrangeiros estão impressionados com a grandeza do agronegócio brasileiro, você ia ter mais orgulho ainda de ser patriota do que você já tem. Ah, que maravilha, Carla, que maravilha. Esse pessoal tem que conhecer mais realmente sobre o Brasil, sobre a nossa agricultura. Sem dúvida vão ficar impressionados. Cris, são mais de 40 países reunidos aqui no IFAMA, viu? Maravilha, maravilha. Que baita evento, hein, Carla? Baita evento, baita evento. Agora, Cris, mercado tá aí dando um baile na gente, é uma volatilidade tremenda. Os mercados começam o dia, principalmente na soja, com certa estabilidade e vão intensificando um movimento de baixa ao longo do dia. Ontem, por exemplo, o mercado despencou aí mais de 20 pontos nos seus principais vencimentos. Hoje, já subindo um pouquinho. O que está acontecendo? O o mercado está observando essencialmente nesse momento, quando a gente pensa na soja negociada na Bolsa de Chicago, Cris? Vamos lá, Carla. O grande fator de atenção do mercado, bom dia para todo mundo, né, que nos assiste. O grande fator realmente de mercado no momento é o cenário norte-americano. E os dois lados do cenário. O mercado olha bastante com atenção realmente o lado da oferta, e o lado da oferta se refere à produção, né, Carla? E por enquanto nós não temos grandes riscos no radar para a safra americana. Apesar de termos uma permanência de previsões de longo prazo, mostrando de fato ainda uma tendência de chuvas um pouco abaixo da normalidade, principalmente para o oeste do cinturão, entre julho e agosto, fato é que o clima até agora, apesar de não perfeito, é um clima favorável. Então, essa produtividade esperada para os Estados Unidos, que é alta, né, vamos dizer assim, nos primeiros levantamentos do USDA, ainda é uma produtividade possível, se o clima for muito bom daqui em diante. Então, o fato da safra americana estar com um bom desenvolvimento e já ter entrado em reprodutivo em parte das lavouras, deixa o mercado já um pouco mais suscetível a essa pressão, a essa queda. Mas eu diria que um dos grandes fatores correndo por fora e também incentivando essa desaceleração que a gente teve na semana são dois. Primeiro, o cessar-fogo. Então, só que foi uma guerra que, de fato, na prática, só trouxe problemas para nós aqui no Brasil, porque o início dela fez com que os fertilizantes, em especial nitrogenados, subissem muito e as commodities em si não tivessem uma grande valorização. A gente pode até lembrar que na sexta-feira que a guerra de fato começou, né, esse último ataque mais intenso de Israel ao Irã, também foi junto com esse ataque, a gente teve a divulgação a divulgação inicial dos mandatos de biodiesel e biocombustíveis nos Estados Unidos. Então a soja acabou subindo mais por esse fator biocombustíveis do que pela guerra. Mas com o fim da guerra, esse cessar-fogo dessa semana, a gente já teve as commodities voltando. Então, para o produtor não foi bom, porque subiu o fertilizante, não ajudou muito no preço do grão, e agora com o fim da guerra a gente teve uma desaceleração no grão, porque o óleo de soja foi pressionado pelas sucessivas quedas do mercado de petróleo. Mas o outro fator, impulsionando essas quedas é a questão da demanda. Apesar de a gente ter tido um acordo parcial entre China e Estados Unidos, fato é que a China não está comprando ainda nos Estados Unidos para a safra 25-26. E o volume vendido pelos norte-americanos, que vai ser atualizado hoje, inclusive, ainda é muito baixo. Menos de 2 milhões de toneladas foram negociadas até agora da safra nova. Então, o mercado olha para um acordo sendo construído, mas olhando a realidade de que não há compras hoje dos chineses sobre a safra nova dos Estados Unidos, nem dos chineses e nem de outros países. Então, essa pouca demanda sobre a soja americana também preocupa e é um dos fatores que vem derrubando Chicago ao longo desta semana. E um pano de fundo ainda esse relatório de segunda-feira, né, Carla? Área plantada, estoques trimestrais, pessoal já se organizando, já se planejando, já se posicionando para esse relatório que traz dúvidas. Tem gente acreditando que até a área pode subir um pouco, no caso da soja, a maioria do mercado acreditando numa manutenção do número de março e, inclusive, acredito que isso possa acontecer sim, uma pequena queda na área em relação ao que a gente teve em março, mais área sendo repassada para milho. Então é um plano geral aí das quedas dessa semana.
Ô, Cris, de acordo com a sua experiência e do que você já viu acontecer no mercado, principalmente se a gente trouxer uma memória recente, que é a da guerra comercial entre China e Estados Unidos no primeiro governo Trump. Você acha que essa ausência da demanda chinesa no mercado norte-americano, ela vai pesar mais, vai continuar pesando mais nas próximas semanas em relação ou do que fatores fundamentais como esses números de área que serão atualizados, o desenvolvimento da safra norte-americana e até mesmo essa questão dos conflitos geopolíticos? A gente pode dizer que essa questão da demanda é talvez o ponto central de atenção e pressão sobre os preços da soja na Bolsa de Chicago agora? Carla, é um ponto de atenção porque se você comparar o número de vendas desse ano com 2024, não há um grande problema. Realmente, em 2024 também essa demanda foi lenta. Mas quando você olha para a média dos últimos anos, a gente teve 2023, por exemplo, a gente já passava de 12, 13 milhões de toneladas já negociadas. Então, isso já dava ali 15 a 20% do volume total que os Estados Unidos viria a fazer naquele ano. Então começa a preocupar sim, porque desde o acordo a gente teve uma reunião entre chineses, as delegações chinesas e norte-americanas na Europa, uma reunião que focou muito sobre o tema terras raras, né, aqueles minérios específicos lá para alguns usos, né, seja telecomunicações, militar, a parte de informática, mas não houve uma grande discussão até onde foi comunicado, né, ao grande público sobre um acordo na parte de grãos e produtos agrícolas. Então, o mercado olha para isso com certo ceticismo, porque você teve o acordo, as tarifas foram reduzidas, mas as compras não chegaram, novas comunicações não estão sendo feitas. Então, começa a colocar em xeque se realmente esse acordo vai vigorar e vai vingar daqui em diante. Então, a safra americana, a parte de oferta, ainda vai tomar muita atenção. Lembrando que a gente está só no começo da safra ainda, né, Carla? Normalmente a gente tem conclusões maiores sobre a safra americana, mais para o final de julho e durante o mês de agosto. É uma safra antecipada nesse ano, tá rápida, mas eu vejo também que o lado da oferta não pesaria mais tanto por já termos uma safra precificada perto do teto, né, Carla? Dificilmente a gente vai produzir, os Estados Unidos vai conseguir produzir mais do que já está estimado. Então, esse lado não justificaria quedas muito agressivas. A demanda acaba sim pesando um pouco mais nesse momento. A gente precisa que o programa americano deslanche. Mas é importante lembrar, Carla, que esse negativismo em Chicago está sendo moderado aqui no mercado brasileiro. Nós tivemos boas altas para os prêmios ao longo dessa semana. A China não compra lá, concentra a compra aqui. E é isso que vem segurando o rojão aqui ainda dos preços. É claro que Chicago caindo pressiona bastante o mercado, mas a gente não está vendo quedas tão significativas aqui no Brasil, porque de fato os prêmios estão subindo. Ontem tivemos uma boa pernada no dólar, né? Como você comentou antes da entrevista, o Sim. Congresso começa a trazer complicações ao governo, colocar derrotas ao governo. Hoje a gente pode ter mais um salto do dólar, né? Com as medidas que foram aprovadas ontem à noite. Então, para o produtor brasileiro, o dólar acaba sendo mais importante para a grande maioria que negocia em reais nesse momento. A soja em dólar, nesse mês de junho, ela está no melhor patamar desde novembro do ano passado. O que falta é um dólar um pouco mais alto para a gente ver isso de fato nos preços aqui para quem está negociando em reais. E eu imagino que, para ver não só nos preços, mas em novos negócios também, Cris, o dólar precisaria melhorar um pouco para estimular o produtor a voltar a vender num ritmo um pouquinho mais acelerado, ou a nossa comercialização está se valendo desses prêmios e está avançando com números que para esse momento e para o cenário em que a gente está vivendo são números bastante adequados? Olha, cara, até teremos que separar as vendas da safra velha, né, da safra de Sim, 2025, que ainda tem estoques, essas até não perderam tanto ritmo, porque os compromissos vão chegando, né, Carla? De fato, os compromissos dos produtores vão chegando, ele sim. precisa ir mantendo um fluxo de vendas, entrou colheita agora de milho, então sempre tem despesas adicionais ali, então o produtor vem vendendo e os prêmios estão muito bons para 2025. Para 2026, a gente não vê essa valorização tão agressiva. Então, os negócios para 2026, esses sim, estão mais lentos. E é uma preocupação, né, Carla? Porque a gente sabe que o mercado de insumos já rodou 80% da safra nova. E as vendas não chegam a 15%. É claro que 15% de vendas sobre o total de custos dá mais do que 15% do custo. Mas a gente vê que há sim
um descasamento entre compras e vendas hoje no Brasil. Isso gera uma preocupação, mas em grande parte esse descasamento também é explicado pela relação de troca, que para muitos produtos foi desfavorável e não levou o produtor, por exemplo, a fechar um fosfatado, por exemplo, e já cobrir com venda de soja. Muitos fizeram a compra assertivamente, porque o fertilizante continuou subindo, mas a soja ainda está em aberto. É uma preocupação, mas eu realmente acredito que nós teremos boas oportunidades à frente e o dólar pode ser uma grande salvaguarda para isso. Eu te perguntei justamente isso para entender como é que está essa relação do produtor com esse mercado de insumos. No começo da sua fala, você trouxe toda essa volatilidade que a gente observou nessas últimas semanas em função de todo o contexto global, né, geopolítico. Aliás, essa é uma discussão também muito forte que acontece aqui nessa conferência que a gente está cobrindo, Cris. O quanto disso, Cris, pode deixar o produtor descoberto esse 15% no fluxo de vendas e 80% do mercado da compra de insumos já tendo rodado, quanto disso pode ser preocupante e esse descasamento deixar descoberto o produtor para a safra 25-26? Te preocupa essa diferença nos percentuais agora? Preocupa, Carla, mas assim, não é algo fora do comum, tá? Ainda tá cedo, né? A gente tá cedo, nós estamos em junho ainda, a gente vai ter muita coisa pela frente até concluir as negociações dessa safra. A gente sabe que dificilmente o mercado antes do plantio roda mais do que 35, 40%, então a gente não tá muito fora do que se observava nos últimos anos. Mas um fato é que o produtor brasileiro em geral fez compras nesse ano com um dólar mais alto, né? Então essa desvalorização do dólar nos últimos dias acaba preocupando. Mas a gente sabe também, Carla, que os fatores que nos trouxeram para um dólar alto, um dólar de 6 ou até acima de 6 ao final de 2024, início de 2025, esses fatores não foram sanados, né, Carla? E o dólar hoje, ele se vale, essas quedas estão calcadas em dois fatores principais, na nossa opinião. Primeiro, a desvalorização do dólar lá fora. Ontem o dólar caiu muito lá fora novamente, né? Então já está numa faixa, o índice dólar, né, que é um bom indicador ali para a gente acompanhar a força do dólar no mundo, ele já está no menor patamar desde o início de 2022, né, Carla? Já acumulando uma queda aí de quase 14% no ano. Então o dólar está fraco não só frente ao real, mas no mundo. E isso ajuda também o real a ter valorização. E o outro ponto é a nossa Selic, que foi majorada mais uma vez, agora em 15%. Então, aquele investidor do exterior olha para o Brasil como um lugar arriscado, mas é um arriscado que paga bem, então justifica colocar parte do capital aqui dentro do país. E é uma questão interessante, né, Carla? Até dezembro do ano passado se via muitas críticas, né, sobre a taxa de juros alta vinda por parte do Poder Federal. Depois de janeiro não se vê mais nada sendo falado, né? Então a mudança do presidente do Banco Central calou muita coisa dentro do governo. Mas a gente sabe que a Selic alta também ajuda a segurar o dólar. É extremamente danosa para a nossa economia, extremamente danosa para os nossos produtores que vão enfrentar um plano safra com os piores juros possíveis aí nesses próximos meses, um crédito caro e complicado e incerto, a gente pode dizer, o anúncio vai ser grande, vai ser muitos bilhões, mas na prática, será que isso vai chegar na ponta? Você mesmo comentou, né, que entre o anúncio e o fluxo de recursos, né, Carla, são duas realidades diferentes muitas Não vezes. é? Sim. Exatamente. Então, assim, preocupa sim esse descasamento entre compras e vendas. Mas sim, acredito que o produtor vai ter boas oportunidades à frente ainda de fazer esse casamento. A gente não está tão atrasado em relação à média dos últimos anos, mas foi um ano em que as compras acabaram sendo um pouco mais cedo, principalmente a primeira janela de compras, e isso, o produtor não encontrando uma boa relação de troca, acabou optando por deixar a soja para vender mais para frente. Vai ter que ficar bem atento às oportunidades que vêm daqui para principalmente até agosto, setembro, para chegar no plantio já mais bem coberto. Bom, eu ia justamente te perguntar se ele vai ter boas oportunidades para fazer o avanço da sua comercialização e ampliar esse percentual. Então tá respondido, Cris. Ele vai ter essas boas Sim. oportunidades. Acreditamos que sim, vamos ter essas oportunidades sim. Um ponto importante da gente observar: Chicago caindo, mas prêmios subindo numa intensidade parecida, isso é um bom sinal para o mercado de que há uma compensação, né, entre Chicago e prêmios. Se tivessem os dois caindo juntos, seria um sinal muito ruim, Verdade. porque daí a gente teria um Chicago olhando para uma oferta grande e um prêmio olhando para uma demanda que não se consolida. Não é o que está sendo observado. Realmente, a falta de oportunidades hoje para o produtor brasileiro, que, volto a dizer, que na sua grande maioria negocia em reais, é o câmbio um pouco mais baixo.
e isso pode mudar daqui para frente, já que essa primeira derrota do Congresso, que o Congresso imprimiu ao governo federal, pode ser a primeira de algumas, já que a gente vê que é um governo que está eu estou sendo até carinhoso, vamos dizer assim, está É mesmo? desmoralizado, né? Está desmoralizado, com a Sim, sociedade brasileira, inclusive, e a gente vê que muita gente já está pulando fora desse barco. Então, o sim. Congresso não vai comprar esse ajuste fiscal tirando só do nosso bolso, né? Não se fala muito em corte de gastos, só de aumento de imposto. Então, esse desalinhamento pode ser o desencadeador aí de puxar esse dólar um pouco mais para cima. E eu não estou falando de um dólar de 6,20, tá, Carla? Um dólar de 5,70, 5,80, com a condição que nós temos hoje de soja em dólar, já nos colocaria no melhor preço do ano. Então, essa seria a primeira oportunidade aí ao produtor. Bom, Cris, a gente vai acompanhar. Esse é um cenário importantíssimo de ser ponderado. Quero, aliás, te agradecer pela análise. Essa análise financeira é fundamental e tem que estar no radar do produtor. E você sempre brilhante nas suas orientações aqui para a nossa audiência. Cris, muito obrigada, inclusive pela paciência de esperar um pouquinho hoje, um pouquinho mais tarde, Tranquilo. a nossa Quinta com a Pátria, mas sempre de pé. Obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar com você. Seja sempre muito bem-vindo. Vocês são de casa. Uma boa quinta-feira para você e para todo o seu time por aí. Obrigada, Cris. Valeu, muito obrigado. Um grande evento para vocês e uma ótima quinta-feira para todos. Obrigada para todos nós. Obrigada, Cris. Bom dia. Valeu, até mais. Valeu.